Irmãos, todo texto tem um contexto. Esta carta de Tiago, nós, como já vimos, ela tem alguns temas, e o tema que nos parece ser principal é sobre que a vida cristã tem que ter frutos condizentes com o que cremos. As boas obras, ou seja, a prática da fé. Se nós temos fé, nós devemos demonstrá-la pelo modo como nós vivemos. Ou seja, a fé em Cristo Jesus, a fé em Deus, ela não pode ser apenas algo teórico na nossa vida, mas ela deve ser prático, presente. Mas se há um outro tema recorrente nas páginas da carta de Tiago, nós podemos dizer que é exatamente o tema que está no meio da carta, no capítulo de número 3, ou seja, Tiago tem 5 capítulos, mas este capítulo de número 3, que está no meio da carta, é como se nós pensássemos sobre o recheio de um lanche muito precioso que você vai comer nessa noite. Se você fosse a uma lanchonete e você pedisse então um lanche, primeiramente você não iria analisar o pão que vai sobre ou sob o lanche, mas nós analisaríamos o quê? Qual é o recheio do lanche? Quando você pega o menu de uma lanchonete, você está preocupado com o quê? Com o gosto que você vai sentir no meio do pão, não é isso? E o modo como os homens de Deus escreviam era exatamente esse. Eles escreviam com sinais literários para que nós percebêssemos que o assunto principal não era aquele que está em cima ou embaixo, no começo ou no fim de um texto, mas aquilo que está no meio. Ou seja, no meio da carta de Tiago nós temos o recheio precioso, aquilo que era a crítica maior, o tema maior, vamos dizer assim, da carta de Tiago. Qual é o tema então maior da carta de Tiago, senão a língua, a comunicação que havia naquela igreja daquele tempo? Olha, irmãos, pelo menos 2000 anos atrás já havia problema de relacionamento ou de comunicação dentro da comunidade chamada Igreja Cristã, Igreja de Jesus Cristo. E que triste ou que difícil perceber essa realidade, porque o tempo passa, nós estamos séculos depois de Cristo, séculos depois deste texto escrito, e esse texto ainda se aplica profundamente aos nossos dias. É um texto pertinente para nós, porque hoje eu gostaria até mesmo de que você pensasse sobre o tema: qual é a comunicação que agrada a Deus? Qual é a forma de comunicação que agrada a Deus? E pensando nessa forma de comunicação que agrada a Deus, qual é a comunicação que Deus espera de mim e de você ao nos comunicarmos? Em primeiro lugar, eu gostaria que você pensasse no capítulo 1 e vire a página da sua Bíblia nesse momento, vá para o capítulo de número 1. Vamos pensar que a carta toda pode nos servir de apoio para que nós possamos meditar no capítulo de número 3. Uma vez que esse tema ele está em todos os capítulos, nós faremos a verificação. Capítulo 1, versículo 19. E eu gostaria que você intentasse ler juntamente comigo o verso de número 19. Não se preocupe, pode ler em voz alta. Eu gostaria que você lesse o texto. Capítulo 1, verso de número 19, diz assim, leiamos: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E agora leia o verso 23 ao 25, que nos diz: Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira para logo e esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar.
Irmãos, o verso de número 19 nos fala de 3 coisas. Nos fala sobre prontidão para ouvir. E pessoas que estão prontas para ouvir e são tardias no falar, são pessoas que dificilmente vão ser levadas à ira contra o próximo. Veja que aqui o que envolve de fato a ira, ninguém se ira contra si mesmo. Ninguém fala de si para si mesmo. Mas pessoas que ouvem outro. Pessoas que falam ao outro. Pessoas que se iram com o outro. E aqui Tiago está falando disso. Está falando que a comunicação que agrada a Deus é de fato aquela onde nós temos o próximo superiores, onde nós consideramos o próximo superior a nós mesmos. E sabe, irmão, quando você considerar o seu irmão da igreja superior a você, você estará mais pronto para ouvir do que para falar. Você estará mais pronto para considerar e ouvir e assimilar aquilo que tem sido colocado para a sua vida, do que propor, do que querer de fato ensinar e revogar. Pessoas que são prontas para falar estão sempre falando de si mesmas. Pessoas que falam do próximo não estão falando do próximo, elas estão falando de quem elas são. Quando nós acusamos pessoas, quando nós reclamamos de pessoas, sabe o que nós estamos dizendo de fato? Nós estamos dizendo quão descontentes somos com a vida, o quão nós somos intolerantes, o quão nós somos impacientes, o quão nós somos murmuradores. Nós estamos querendo mostrar ao mundo, na verdade, não que o mundo é cheio de problemas e que as pessoas são pessoas defeituosas. Nós estamos, na verdade, dizendo que nós somos defeituosos. E não, irmão, é a Bíblia dizendo: seja tardio no falar, seja pronto para ouvir. Porque gente que é pronto para falar, fala do outro. E gente que fala do outro, irmão, não ouve, mas se ira contra o próximo. E imagina uma igreja se irando um contra o outro. Imagine como uma casa onde a desunião do marido com a mulher com o marido, ou até mesmo dos pais com os filhos com os pais, e o tempo todo todos querem falar. Bom, é um pouco natural isso em família de italianos, né? Hoje mesmo o Sérgio foi almoçar em casa e ele percebeu, todos falavam ao mesmo tempo, todos ouviam e falavam ao mesmo tempo. Uma comunicação de muito falar. Mas muitas vezes, irmãos, nós deveríamos ser pessoas prontas para ouvir, pessoas que estão sensíveis ao outro, desejosas em ser, como Jesus diz em Mateus 18, como crianças, como aquele que se coloca menor, pequeno, humilde, e não como aqueles que no começo do capítulo 18 disseram para Jesus: Jesus, nós já estamos aqui há tanto tempo caminhando com o Senhor, nós somos discípulos seus, nós estamos caminhando há 3 anos com o Senhor, e qual vai ser o cargo que nós vamos ter agora, Jesus? Qual é a posição no reino dos céus? Porque se o Senhor é rei, será que eu posso ser príncipe? Será que eu posso ser um bom auxiliar de Jesus? Eu posso estar numa posição de presidência? Eu posso ser o secretário de Jesus? E Jesus diz para eles assim: aquele que quiser ser o maior no reino do céu, seja o menor. Seja o servo de todos. Servo de todos. Irmãos, quando nós nos colocamos com ar de superioridade, nós não temos tempo para ouvir. Nós não temos tempo para considerar o outro como superior, porque nós apenas damos ordem, nós somos chefe. Nós somos os que revogam, nós não somos aqueles que se colocam prontos para servir, para cuidar uns dos outros. Por isso, irmãos, que o próprio texto mais adiante nos falou no capítulo 1 aqui, que aquele que ouve, mas não pratica a palavra de Deus, aquele que ouve as coisas de Deus, mas entra por um ouvido e sai pelo outro, é como aquele que olha para um espelho e rapidamente sai, esquece como era a sua imagem anterior, esquece da Bíblia, esquece dos ensinamentos de Deus, esquece do que ouviu e do que aprendeu. E se nós esquecemos do que Deus tem nos ensinado, nós não seremos bons comunicadores, nós não teremos
palavras e comunicação que agrada a Deus. Por isso, se o tema da carta e o tema do capítulo 3 é a comunicação que agrada a Deus, nós devemos considerar que a comunicação que agrada a Deus é aquela onde eu falo menos e ouço mais, é aquela onde eu sou sensível ao próximo. A lei da liberdade. Aquele que considera atentamente a lei de Deus perfeita, a lei da liberdade, não é lei que escraviza, e nela persevera, sendo ouvinte, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Esse será mais do que feliz, bem-aventurado no que fizer, no que realizar. O que nós temos que ouvir mais do que o nosso próximo? Ouvir a lei de Deus, ouvir a palavra de Deus. E gente que sabe ouvir a palavra de Deus e sabe colocar em prática, não negligencia a palavra de Deus, não fica o tempo todo procurando uma desculpa para não viver o que ouve da Bíblia. Sabe quando a gente vai na igreja, irmãos, e a gente fala assim: ah não, olha, o pastor está dando indireta para mim? Pois é uma desculpa, para que nós não deixemos muitas vezes a Bíblia, a palavra de Deus, falar conosco no modo como temos procedido. O bom de pregar expositivamente é isso. Eu preguei o capítulo 2, agora estou pregando o capítulo de número 3, e nós somos obrigados a falar o que está no texto. Nós somos forçados como pastor a pensar o que Deus quer falar agora no capítulo 3. E se você pensar aqui comigo no capítulo de número 2, igualmente, também, não só no capítulo 1, mas no capítulo 2, nós temos aqui uma segunda questão, no verso de número 6 e 7. Ou seja, a boa comunicação é aquela onde nós usamos de misericórdia e não de juízo. É isso que nos fala o capítulo de número 2. E o verso de número 6 nos diz isso. Abra sua Bíblia no capítulo 2 de Tiago, versículo de número 6, e leia comigo 6 e 7. Diz assim a palavra de Deus, não precisa ler audível se você não quiser, tá? Entretanto vós, versículo 6, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Duas situações aqui, tribunais, haviam na vida desses crentes que estavam tendo problema de comunicação. E mais do que tribunais, eles estavam bajulando pessoas que blasfemavam contra Deus. Irmãos, nós podemos usar ou de juízo para com o nosso próximo, ou nós podemos usar de misericórdia, mas não podemos usar das duas coisas ao mesmo tempo. Quando nós requeremos mudança de vida do próximo, mas nós dificilmente, quando nós estamos requerendo, quando nós estamos cobrando, quando nós estamos apontando o dedo, quando nós estamos sendo juiz da vida do outro, nós temos tempo para amar, porque misericórdia significa miséria e córdia, duas palavras juntas. Miséria do outro e a córdia é o coração, o meu coração sobre a miséria do outro, a minha compaixão sobre a falha do outro, sobre a dificuldade do outro, sobre esse andar que por vezes também peca e também erra e que me afeta. E quando nós somos afetados, nós só queremos julgar, nós só queremos requerer. Sabe, irmãos, quando, por exemplo, você casa, exemplo, tá? Pessoal meu, se você casa com uma pessoa, ela não é igual a você, ninguém casaria consigo próprio. Você casa com uma pessoa no mínimo de perfil distinto do seu, cada um traz a sua história, e de repente eles juntam a história e caminham para uma terceiro momento, uma história distinta. Eles não vivem mais sozinhos, eles estão acompanhados agora, com pessoas de histórias opostas, caminhos distintos, e eles vão numa direção diferente agora.
a direção do respeito, a direção do abrir mão, a direção da abnegação e do contentamento, porque casamento, irmãos, não é só romance. Casamento tem mais a ver amor, tem mais a ver com você ser alguém paciente, com você ser alguém que não vê somente o seu próprio umbigo, mas vê também os interesses do outro, e é isso que faz casamento durar anos. Mas do contrário, eu não estou criticando quem já tenha tido alguma decepção no casamento, eu não estou criticando aqui se você não suportou e precisou de alguma forma romper, mas quando você casa, você tem hábitos, por exemplo, pequenos, como deixar a caneca, o copo num local que a mulher não gosta, e aí ela vem e critica, fala, você não vai deixar nada aqui, e você diz, eu vou, não vai, eu vou, não é assim? Pois na vida cristã nós parecemos como crianças, como meninos, quando nós começamos a só requerer coisas para nós mesmos. O meu hábito é esse, não mexa no meu hábito, hein? Casamento de pastor e igreja é parecido, né? Puxa vida, uma igreja de Minas Gerais e um pastor de São Paulo, você pensou? Casamento do mineiro com o paulista, né? O casamento da igreja com Jesus Cristo, é o Cristo que deu a vida pela igreja, não foi? E assim como Cristo deu a vida pela igreja, em Efésios, Paulo nos diz que assim como Cristo deu a vida pela igreja, você, marido, tem que dar a vida pela esposa. Puxa, né? Mas é claro que a mensagem não é só para os maridos, fala também de submissão da mulher, não é isso? Como a igreja é submissa a Cristo. Mas é ambos abrindo mão dos seus interesses. E igreja que vai para frente, igreja que caminha, irmãos, igreja que cresce, é a igreja que ama um ao outro, independente se ele é pecador ou não, independente se ele deixa a caneca aqui ou ali, independente se ele tem um hábito igual ao seu ou não. Gente que só ama o igual está cometendo o pecado da idolatria, está amando a si próprio, não ama a Deus acima de todas as coisas, por isso não é capaz de amar o próximo como a si mesmo. Amar ao próximo como você se ama, porque é impossível você não se amar. É impossível alguém não requerer, não pedir, não implorar. Até aquele que tira a própria vida, ele tira a vida porque ele está fazendo alguma reclamação da vida, da existência, está requerendo. Gente que vive requerendo da vida não passa a ser juiz e não misericordioso. Por isso a comunicação que agrada a Deus não é somente aquela que mais ouve e fala menos, mas é a comunicação, em segundo lugar, que nós podemos ver aqui no capítulo 2, onde nós usamos de misericórdia na comunicação, onde nós onde a fé e as obras combinam. E olha o versículo de número 13 do capítulo 2, abra na sua Bíblia, capítulo 2, verso 13, diz que esses homens que estavam indo no tribunal, nós lemos sobre tribunais, esses homens que estavam ali brigando uns com os outros, versículo 13, o diabo diz, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. O que ele está falando? Está falando de Deus. Ele está falando, olha, falai de tal maneira, verso 12, e de tal maneira procedei com aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Irmãos, se você e eu somos crentes, nós não devemos brigar nos tribunais. É isso que Tiago está propondo. Nós devemos usar de misericórdia de tal maneira que o Deus que está sobre nós é o juiz das nossas vidas. E se Deus é juiz das nossas vidas, nós devemos, e esse mesmo juiz usa de misericórdia para conosco, porque Deus não usou de misericórdia para conosco quando nós ainda éramos pecadores. Se Deus ama pecadores, se Deus usou de misericórdia para com pecadores, nós também igualmente devemos usar de misericórdia uns para com os outros, porque somos imitadores de Cristo Jesus.
Não é isso? Cristão significa pequeno Cristo, pequeno imitador de Jesus. E se nós dizemos que somos e não fazemos, nós não somos operosos, praticantes. A fé sem obras é o tema que vem após aqui na continuação do capítulo 12, versículo 12, por exemplo, 18 nos diz assim do 2: mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei com obras, e eu com obras te mostrarei a minha fé. Verso 22, vês como a fé opera juntamente com as suas obras, com efeito foi pelas obras que a fé se consumou. Por isso, irmãos, se nós dizemos que somos cristãos, se nós dizemos que somos filhos de Deus, devemos agir como filhos de Deus, com misericórdia uns para com os outros. Uma igreja que tem a comunicação que agrada a Deus é aquela igreja que não está sempre requerendo para si mesmo. Gente que não está requerendo para si mesmo tem tempo de ouvir. Gente que não está requerendo somente para si mesmo tem tempo de usar de misericórdia e de fé. E nos dias que nós estamos, irmãos, nós vivemos uma época de consumistas, não vivemos? De capitalistas, de pessoas que querem bens materiais em todo o tempo, pessoas que não conseguem, não têm saciedade com nada é o suficiente para elas, elas sempre querem mais, elas querem mais. E não só bens materiais, eles querem consumir o máximo de tudo, de todos os seriados de televisão. Eles querem querem ter todos os celulares e todos os aplicativos. Eles querem conversar com 3, 4 pessoas ao mesmo tempo pelos aplicativos, pelos meios de comunicação. Nós vivemos numa época onde nós achamos que tudo é urgente e não temos paciência. Por isso, nós falamos primeiro e pensamos depois. E a comunicação que agrada a Deus é aquela onde nós pensamos primeiro, para somente falar depois. O capítulo de número 3, falamos justamente sobre isso, sobre o controle, o domínio próprio da nossa comunicação. O versículo de número 3 nos mostra que, Tiago nos mostra que nós conseguimos dominar cavalos, mas não conseguimos dominar a nós mesmos. No versículo de número 4, ele fala de navios que nós conseguimos dominar, controlar navios imensos, com um pequeno controle ali na mão, mas não controlamos a nossa língua. Nossa língua talvez esteja mais próxima de ser uma fagulha que faz um tanto de coisa pegar fogo. E olha só, o versículo 5 diz: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Irmãos, Tiago está dizendo que quem não se preocupa com as pequenas coisas não consegue cuidar das grandes. Quem não consegue dominar o que é pequeno na sua vida não vai conseguir dominar o que é grande. Quem não controla a comunicação e não pensa antes de falar, machuca o irmão, machuca o próximo. Brigas dentro de igrejas são muito comuns, e é uma lástima, é uma pena, é triste, porque igrejas estão se dividindo, pessoas estão brigando e saem da igreja e dizem assim: olha, eu vou abrir uma outra igreja. Por quê?
porque não soube controlar o seu falar, porque não soube pensar no próximo mais do que em si mesmo, porque prefere maldizer as pessoas com a mesma boca que louva a Deus. Versículo de número 9 nos diz isso: com ela bendizemos o Senhor, Pai, nosso Senhor Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Gente que não se importa com controlar a comunicação, diz assim: eu falo a verdade, custe o que custar. A verdade nua e crua nunca foi algo que Deus pediu para nós. A verdade, na verdade, deve ser dosada, deve ser. A Bíblia nos diz que o modo como nós falamos deve ser temperado, muito bem temperado. Deve ser, ou seja, deve ser não salgado ao ponto de alguém não conseguir engolir o que você está dizendo. E nem mesmo sem gosto nenhum que você está dizendo, ao ponto de a pessoa ouvir e não considerar. Mas quando algo é bem temperado, é bem colocado, nós entendemos, compreendemos e nós assimilamos e mudamos. Mas você já viu aquele adolescente que tem um pai que só vive pegando o pé dele? Sabe? A Bíblia diz: não provoqueis, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira. E sabe quando você provoca um filho a ira? É quando você, por exemplo, vai na igreja com o seu filho e no meio do caminho está voltando para casa. Eu não estou dizendo que alguém aqui faça isso, mas tem crente que faz isso, irmão. Tem crente que vai na igreja, leva os filhos, ele está no caminho de volta para casa, ele está falando mal da igreja. Ai, mas você viu o pastor hoje? Como é que estava ruim a mensagem dele? Você viu como aquele presbítero lá, não sei o quê, né? Sabe o que você está construindo na vida do seu filho? Ele está vendo em você não um referencial de uma coerência entre o que você fala e o que você vive, mas ele está vendo uma incoerência. Com a mesma boca que ele estava cantando um hino na igreja hoje, lendo a Bíblia e orando a Deus, e bem dizendo ao Senhor, agora meu pai sai de lá e ele está falando mal do próprio povo de Deus, dos irmãos. Sabe, irmãos, nós temos que ser mais coerentes com o que fazemos e com o que falamos. Onde já se viu? Nós vivemos com medo que nossos filhos mexam em celulares, né? E o pai vive lá preso no celular o tempo todo. Não tem tempo para o filho, não conversa com o filho. E fala: não, você não pode mexer no celular. Só eu, né? Qual é a coerência nisso? Quando eu quero ensinar algo para o meu filho, eu tenho que mostrar através do exemplo. Se nós estamos dentro de uma comunidade da fé, nós temos que entender que a comunicação que agrada a Deus é aquela. Nós não devemos ser tal como o Salmo 32, que nos diz que nós não devemos ser como mulas que precisam de cabestros para serem dominados. Nós não devemos ser como um animal bruto que precisa o tempo todo estar sendo corrigido e puxado para aí, né? Mas nós devemos ser homens e mulheres que pensam, acima de tudo, que o próximo que é pecador, que está do seu lado, que está do outro lado, que está à direita, que está à frente, que está atrás, é a imagem e a semelhança de Deus. Ele pode realmente não ser mais a imagem do Jardim do Éden. É uma imagem imperfeita. E eu me lembro até mesmo fazendo um trabalho no seminário de conclusão de curso. Meu trabalho era a Imago Dei, a imagem de Deus. A imagem de Deus somos nós. E nós deixamos de ser o padrão ideal da imagem de Deus lá no Jardim do Éden. Homens e mulheres que pecaram, viraram as costas para Deus para seguir a si mesmos, os seus padrões e não os padrões de imagem de Deus. Não comunicam mais a imagem de Deus, mas querem comunicar a si mesmos para o mundo. Não comunicam mais atos semelhantes aos atos de Deus, mas querem comunicar a si mesmos, atos seus próprios, de suas autorias, como se isso fosse possível. Mas enquanto nós nos afastamos de Deus para viver tal como queremos, nós também não conseguimos olhar para o próximo, não conseguimos analisar a vida do próximo pautada pelas Escrituras. Nós não olhamos e não percebemos que os irmãos, que
quer sejam regenerados em Cristo Jesus, quer seja aquele que trabalha com você todo dia, quer seja aquele que está na academia, na escola com você, todos eles são a imagem e a semelhança de Deus. Um detalhe é que você sabe disso e eles não. Algumas pessoas que vivem, que entram e saem da sua vida o dia inteiro, elas não sabem que Jesus Cristo é Deus feito homem e que veio para nos resgatar do pecado. Mas nós, como se não fôssemos filhos de Deus, nós nos maltratamos, nós maldizemos uns aos outros. E o capítulo de número 4, se você observar, versículo 11 e 12, nos tem a prática negativa disso. Capítulo 4, observe o versículo 11 e o versículo 12. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei de Deus e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu quem és que julga o próximo? Tu quem és? Irmãos, se nós somos pessoas que procuram o domínio da língua, procuram a comunicação que agrada a Deus, é aquela que não nos leva a falar mal do próximo, não nos permite sermos juízes dele, mas nos faz sermos pessoas que submetem tudo quanto falamos ou tudo quanto pensamos a Deus, que é Senhor da história e que sabe incluso o futuro da humanidade. Às vezes nós temos o hábito de, como se diz, fazer gestão, né? Gestão de projetos. Existe esse curso hoje em dia. Nós queremos ser administradores, inclusive da vida do próximo, não só da igreja. Nós achamos que temos a resposta para tudo e para todos, e por isso o próprio Tiago fala no capítulo 4, versículo 15, olha na sua Bíblia, 4,15, em vez disso deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Um homem que sai e diz, eu vou para tal terra, e lá eu vou fazer isso, aquilo, eu vou ganhar muito dinheiro. É isso que o texto está falando no capítulo 4. Você não deveria dizer isso. Você deveria dizer, se o Senhor quiser. Nós não só viveremos, como faremos isso ou aquilo. Sabe qual é o grande problema, irmãos? É que nós, quando falamos como se fôssemos deuses da história, como se fôssemos autores não apenas da nossa existência, como também da existência dos outros. Nós começamos a sermos, sabe, igual aqueles homens de RH que avaliam, homens de recursos humanos, que avaliam se uma pessoa é boa ou ruim para uma empresa. Nós começamos também a avaliar se o próximo é bom ou ruim. Quem tu és para julgar o próximo? É o que o texto nos diz. Deus sim é o juiz que pode salvar e pode fazer perecer. Quem és tu para condenar ou salvar alguém? Irmãos, de fato nós só somos salvos e redimidos pelo sangue de Cristo Jesus. Nós não temos a possibilidade de mudar outras vidas a não ser por uma forma, pela comunicação que agrada a Deus, que está no capítulo de número 5, que não é maldizendo, mas é orando pela vida do irmão. Capítulo 5, versículo de número 9. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não seres julgados. Eis que o juiz está às portas. Não vos queixeis. Mas o que nós devemos fazer ao contrário de julgar o irmão? Versículo 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome de Jesus. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Verso 16. Confessai, pois, os vossos pecados aos outros, uns aos outros,
e orai uns pelos outros para serdes curados. Até aqui. A mesma oração. Se alguém está sofrendo, se alguém está enfermo, é a oração que nós oramos uns pelos pecados dos outros. Confessem os pecados uns para os outros. Sabe, irmão, como é a melhor maneira da gente se ajustar como igreja? É quando a gente diz assim: irmão, eu pequei contra você. Você teria coragem de dizer para um irmão que está aqui nessa noite, ou para alguém que não está, né? Irmão, eu já pequei contra você. Eu queria que a gente orasse aqui, porque esse sentimento não faz bem, né? E eu quero que nós possamos nos colocar isso diante da cruz de Cristo. Vamos confessar os pecados aqui. Irmãos, quando nós entendemos que somos pecadores tanto quanto o outro, nós não temos medo de dizer para o outro: eu pequei, eu peco. Nós não temos medo de chegar diante de Deus e da cruz e dizer assim: olha, vamos nos igualar perante a cruz, vamos colocar a nossa vida diante de Jesus, porque perante a cruz de Cristo não há maiores e nem menores no reino dos céus. Há apenas salvos, pecadores regenerados e salvos. E nesse sentido, irmãos, quem não confessa, quem não ora pelo irmão, só murmura contra o irmão, só reclama dessa vida, só se torna juiz do outro, só faz requerimentos, só faz cobranças. Irmãos, eu não sei se você já teve essa experiência, mas você já ouviu falar de gente tão puritana, tão legalista, tão assim tradicional na igreja, que ele vive dizendo assim: isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, de repente o irmão é pego em adultério? Você já ouviu falar? Sabe por quê? Ele cobra dos outros porque ele não cobra dele mesmo. Gente que cobra muito do outro porque não cobra de si mesmo. Cuidado, irmão. Depois aparece com um adultério para o pastor tratar. Depois aparece com um pecado escondido, né? Não espere a sua vida desandar. Pare de se comunicar de maneira ofensiva para com o próximo. Seja a bênção na vida dos irmãos. Fale bem do irmão. Fale bem de todos que estão à sua volta. E sabe aquele que não conhece Jesus Cristo? Não reclame dele, não. Ele faz isso, ele vive dessa forma porque ele não tem Jesus Cristo. Você devia orar por essas vidas. Não entre no embalo da sociedade onde a gente vive criticando político A, político B, político C. Ore pelas autoridades. Não fique reclamando do sistema público de saúde. Ore pelo sistema público de saúde, para que melhore no seu país. Ore pelos médicos, enfermeiros, pelos pacientes que ali estão carentes. Há muitos enfermos entre nós, mas a maior enfermidade, irmão, que um crente pode ter é pecado dentro do coração. Por isso, confessai os pecados uns aos outros para serdes curados. É o que a Bíblia diz. A cura que nós precisamos é do coração, é de confessar perante Deus e perante o nosso irmão que nós não somos melhores do que ele, nós somos pecadores. Amém? Que Deus nos abençoe e nos fortaleça como igreja do Senhor. Vamos nos colocar em pé e vamos entoar este cântico pedindo pela renovação da igreja do Senhor.